Eu quero convidar vocês para abrirmos a Bíblia nos Salmos 84. Salmos 84. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler todos os salmos, são apenas 12 versículos. Como eu amo o teu templo, ó Senhor Todo-Poderoso. Como eu gostaria de estar ali. Tenho saudades dos pátios do templo de Deus, o Senhor. Com todo o meu ser, canto com alegria ao Deus vivo. Ó Senhor Todo-Poderoso, meu Rei e meu Deus, perto dos teus altares, os pardais constroem o seu ninho, e as andorinhas fazem a sua casa, onde cuidam dos seus filhotes. Felizes são os que moram na tua casa, sempre cantando louvores a ti. Felizes são aqueles que de ti recebem forças e que desejam andar pelas estradas que levam ao Monte Sião. Quando eles passam pelo vale das lágrimas, ele fica cheio de fontes de água e as primeiras chuvas o cobrem de bênçãos. Enquanto vão indo, a força deles vai aumentando. Eles verão a Deus, o Deus dos deuses em Sião. Escuta minha oração, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Ó Deus, abençoa o nosso protetor, o rei que tu escolheste. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa de meu Deus do que morar na casa dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz. Ele é o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo. E lhes dá tudo o que é bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes os que confiam em ti. Amém, igreja? Este salmo que nós acabamos de ler, ele faz parte de um compêndio de 12 salmos que foram escritos pelos descendentes de Coré. Quem era Coré? Coré é aquele personagem bíblico que se rebelou contra Moisés e acabou sendo morto por causa da sua rebeldia, mas a Bíblia diz que os seus filhos foram poupados. E posteriormente, os descendentes de Coré, eles passaram a fazer parte da guarda do acampamento dos levitas. Uma parte dos descendentes de Coré serviram nos tempos do rei Davi como cantores e músicos. Eles eram responsáveis pelos momentos de louvores nas reuniões que Davi proporcionava em honra ao Senhor. Eles também serviram durante o reinado de Salomão até o reinado de Josafá e Ezequias, servindo como guardas dos levitas. Esse salmo, quando nós lemos, nós vimos em suas letras, em sua canção, um poema do peregrino, de alguém que deseja muito voltar a viver um tempo que ele pôde viver no passado na casa do Senhor. Quando o escritor que escreve esse salmo aqui, ele canta essa canção, provavelmente, eles estavam ainda no tempo em que o templo estava em pé e que as pessoas podiam ir ao templo. Todos nós sabemos que o primeiro templo foi destruído e o povo judeu, assim como também os filhos de Israel, foram levados para o exílio. O salmista
por alguma razão que não é explicada neste salmo, ele anela, ele deseja muito estar no templo do Senhor. Ele tem um desejo profundo pela comunhão com Deus no templo. A ponto de... Eu estava agora há pouco ali na minha sala, tentando encontrar uma definição melhor para explicar o sentimento, o desejo que o salmista estava sentindo naquele instante. E aí o Alê entrou na sala e eu falei para ele, o que é inveja que não é inveja? E ele ficou meio assim. Eu falei, olha, eu estou tentando encontrar uma definição de uma palavra, né, Alê? Mas ele também não conseguiu encontrar essa definição. Então eu vou chamar de inveja do bem. Uma inveja positiva, se é que existe. O salmista, ele estava tão desejoso de estar no templo de Deus, de poder chegar pelo menos na entrada do pátio do templo, que ele sente uma inveja positiva dos passarinhos que viviam nas áreas do templo. Ele olha e vê os pássaros que pousam nas redondezas do templo, as andorinhas, os pardais que fazem os seus ninhos, e ele sente inveja dos passarinhos. Ele fala, olha, até eles podem estar diante do Senhor, e eu estou aqui longe, não consigo. O salmista, ele reconhece o valor e a alegria daqueles que trabalhavam no templo, e ele vê estas pessoas como pessoas afortunadas, ou seja, os filhos de Coré e outros que cuidavam da guarda dos levitas, dos serviços do templo. Ele vê essas pessoas como pessoas afortunadas, e no versículo 10, ele então declara o seguinte, olha, é melhor passar um dia no templo do Deus vivo, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Ou seja, a definição do salmista aqui é que não importa aonde, ele queria pelo menos estar na entrada do templo. É como se o salmista estivesse dizendo, parafraseando suas palavras, o salmista dissesse o seguinte, um dia de culto vale mais do que 1000 dias em outros lugares. Eu queria pelo menos estar lá na porta da igreja, onde estão os obreiros agora, para receber as pessoas, quão felizes eles são por estarem na casa do Senhor. Eu estava meditando nesta palavra, e esta declaração do salmista me transportou para uma outra realidade que a igreja de Cristo estava vivendo no Novo Testamento, durante o período em que foi escrita a carta aos Hebreus, que é um momento totalmente oposto do que vivia o salmista. No Salmo 84, o salmista deseja, ele anela, ele quer muito estar na casa do Senhor. Mas nos dias em que o escritor aos Hebreus está escrevendo a sua carta, no capítulo 10, versículo 25, ele fala de uma situação que estava acontecendo naqueles dias, e qualquer semelhança com os nossos dias de hoje não é coincidência. Ele fala assim, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões. Se lá no passado alguém desejava tão ardentemente estar no templo do Senhor, a ponto de sentir inveja de um passarinho que voava e pousava ali em alguma dependência do templo, o escritor aos Hebreus agora, ele escreve e ele fala de uma situação que tem muito a ver com a nossa realidade, quando ele diz assim, não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Todos nós, queridos, que conhecemos a Bíblia, que lemos e estudamos a palavra de Deus, sabemos que o cristianismo é uma religião totalmente focada na comunhão. Não existe cristianismo se não houver comunhão. Porque esse é o cerne
do cristianismo está unidos uns com os outros. Porque quando nós estamos em comunhão, ou seja, em comunidade, com união, quando nós estamos juntos e nos reunimos com o propósito de congregar, nós somos contagiados pela alegria do outro irmão. E muitas vezes somos edificados nem pela palavra que veio do altar, nós somos edificados pela presença da pessoa que está do nosso lado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26, Paulo fala de uma conexão orgânica que nos envolve de uma forma tão intensa, que ele diz assim: olha, se uma parte do corpo sofre, todos os outros sofrem com ela. E quando uma parte se alegra, todos se alegram com ela. E por que Paulo diz isso? Se nós formos adiante em Efésios 1, 23, Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então vamos pensar um pouco nesta conexão orgânica que há entre os membros de nosso corpo. Ontem eu tentei dar uma de chefe de cozinha, não deu muito certo não, gente. Porque no primeiro ato eu cortei um dedo. E aí no segundo eu cortei o outro. E aí não dá certo. Faca não combina com o pastor. O Aleph ficou até assustado porque não tinha aquele negocinho de passar no dedo. Eu falei, tem fita isolante? Ele falou, tem, serve. Né? E fiquei com os 2 dedos com fita isolante ontem. Sabe o que aconteceu? Quando eu fui passar álcool na mão hoje, doeu. E como doeu. Porque os membros estão conectados um ao outro. E quando uma parte sente, todo o corpo sente. É isso que Paulo está ensinando para a igreja. Por isso que vida cristã, igreja, significa comunhão. Estar na igreja é adoração. E estar na igreja é preparação. Nós somos uma comunidade onde um faz parte do outro como membros do corpo de Cristo. Cada um tendo as suas peculiaridades, seus dons, suas habilidades, e todos servindo com o mesmo propósito, que é de desenvolver este corpo e fazer com que a igreja de Cristo torne-se conhecida e que através da igreja a multiforme graça de Deus seja revelada aos outros. A igreja, queridos, ela é também como uma família. Como é que funciona uma família? 2 pessoas se conhecem, se conectam, nascem os filhos crescem, enamoram, casam, geram outros filhos, que são agregados à família, e a família vai crescendo. Eu já vi famílias que eram pequenas e se tornaram grandes famílias. Mas também já vi famílias que eram numericamente grandes, mas que os filhos tomaram outros caminhos, não quiseram se casar, não quiseram constituir família, e a família vai minguando. Assim também a igreja, quando nós comparamos a igreja com uma família, nós aceitamos a Cristo, somos discipulados, nós crescemos, nós desenvolvemos, nós vamos avançando de fé em fé, e de repente os filhos vão crescendo, e eles vão entendendo que a nossa missão enquanto igreja inclui evangelizar, levar a palavra, a mensagem do reino para outras pessoas. E quando assim fazemos, outras pessoas são agregadas que também vão fazendo parte dessa família. E para que alguém seja parte dessa família, ainda pegando o exemplo de uma família no mundo natural, as coisas não funcionam de qualquer maneira. Deixa eu ver quem tem filho aqui, alguns de vocês, né? Como é que funciona quando o rapaz quer namorar sua filha? Vai chegando e vai ficando? Não. Tem que conversar com o pai e com a mãe. Na igreja,
não é diferente. Para se tornar membro de uma comunidade cristã e ser parte do corpo de Cristo, a igreja precisa estar atenta para o que Pedro ensinou na sua pregação lá em Atos 2:38. É necessário que haja arrependimento. É necessário que haja uma conversão, batismo. É necessário que a pessoa receba o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai selar esse pacto, essa aliança, que vai tornar o outro também parte desse corpo. Então, quando as pessoas aceitam a Cristo, e elas cumprem esse processo de admissão no reino, não é de admissão à igreja física, mas de admissão no reino, de reconhecer a palavra, aceitar a palavra, ser batizado, receber o Espírito Santo, esta pessoa então ela é integrada a uma grande família chamada família da fé. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 18. Paulo diz assim: os que fazem isso, os que cumprem isso, deixam de ser estrangeiros, deixam de ser visitantes, e eles passam então a ser cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família de Deus. Eu pergunto aqui nesta noite, quem aceitou Jesus aqui no coração e se considera membro da família de Deus? Aplauda ele aí, porque você é filho. Você não é estrangeiro, estrangeira. Queridos, eu fico imaginando quando o salmista fala: melhor é estar um dia no teu templo. E parafraseando ele, que é melhor um dia de culto do que 1000 dias longe. E aí isso me faz crer também que a igreja, além de ser um corpo, além de ser uma família, a igreja também é um lugar onde as pessoas aprendem uns com os outros. Todos nós temos importância no reino e todos nós podemos ensinar uns aos outros. Através da nossa vida, dos nossos exemplos, das nossas habilidades e dons, daquilo que nós recebemos do Senhor. A igreja primitiva, a palavra Lucas, ele escreve dizendo assim que eles perseveravam na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aqueles cristãos, eles estavam sempre buscando aprender alguma coisa uns com os outros. Como? Lucas diz, primeiro, perseverando no ensino. Através do ensino, eles aprenderam, eles descobriram qual era a sua missão e o seu propósito como igreja de Cristo. Tanto que todos os cristãos daquela igreja, da igreja primitiva, eles sabiam qual era a grande comissão, o ID que eles deveriam cumprir. Eles passavam um tempo aprendendo com os apóstolos. Eu estava hoje de manhã vindo para a igreja e pensando um pouco sobre esse aprendizado que nós alcançamos da comunhão cristã dentro da igreja. E eu fiquei pensando o seguinte, que hoje as pessoas já não dispõem do mesmo tempo que aqueles irmãos dispunham para poder estar todos os dias no templo ouvindo os apóstolos. Tem pessoas que às vezes só têm um dia da semana, um período da semana. Tem outros que não conseguem estar nem um dia da semana, é quinzena, sei lá, uma vez por mês. Mas esse tempo que a pessoa tem, que ela dedica para aprender, para ouvir, é também um tempo de comunhão, é um tempo de aprendizado. Esses irmãos, eles tinham prazer naquele tempo que eles podiam se dedicar para ouvir o que os apóstolos tinham para dizer. Eles tinham uma comunhão que envolvia também o comer o pão juntos. Ou seja, o espírito cristão que envolvia aqueles irmãos era um espírito que estreitava o relacionamento deles. E eles tinham esse prazer de estar sempre juntos, sempre que possível. Havia uma alegria, um contentamento tão grande que eles participavam da mesma refeição. E sabe qual o resultado de tudo isso? A igreja crescia.
eles aprendiam através da oração, porque eles também oravam juntos. E nos momentos de oração, muitos deles eram fortalecidos, muitos eram curados, a ponto de o apóstolo Tiago, em sua recomendação no capítulo 5, versículo 16, dizer assim: meus irmãos, façam oração uns pelos outros para que sejam curados. Então, quando eles estavam juntos, era um momento de aprendizado, era um momento de crescimento, de desenvolvimento. Mas vamos mais adiante, porque estar no templo do Senhor, um dia de culto, vale mais do que muitos outros dias. Porque na igreja, onde nós prestamos o culto ao Senhor, nós aprendemos e também demonstramos interesse uns pelos outros. Amém? Eles estavam sempre juntos e unidos. Mas eles não estavam apenas juntos como uma família. Eles se alegravam por estar junto, porque às vezes tem família que está junto, mas não se alegra. Eles se alegravam por estarem juntos. Eles estavam tão felizes a ponto de, como disse Paulo em Romanos 12:15, eles se alegravam com os seus irmãos que estavam alegres. E é interessante que nenhum deles se sentia um proprietário de nada, de nenhuma coisa. Tudo era comum para eles. Ou seja, para eles receber uma dádiva de Deus, um dom de Deus, e poder compartilhar aquilo com seus irmãos, aquilo era algo maravilhoso. Eles queriam falar, eles queriam dizer, eles queriam compartilhar, repartir o que tinham com os outros, e faziam aquilo com muita alegria. E juntos esses irmãos adoravam a Deus. Lá em Atos 2:47 diz assim, que eles louvavam a Deus por tudo, independente do que cada um estivesse passando. O momento em que eles estavam no culto, o momento em que eles se reuniam, eles louvavam ao Senhor a todo instante. Isso também me chamou muito a atenção, porque se nós estudarmos a história da igreja primitiva, nós vamos ver que o evangelho, ele era pregado para as pessoas fora do templo. Eu vou repetir para você entender. O evangelho era pregado para as pessoas fora do templo. Os cristãos saíam nas ruas, saíam pelas praças, iam às casas, às praças, e eles anunciavam o evangelho do reino, eles pregavam o evangelho do reino. Mas quando eles estavam no templo, o que eles faziam, igreja? Eles adoravam a Deus e aproveitavam aquele momento para aprender mais sobre Deus. Há um conselho no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1, que retrata muito bem qual era a condição, o pensamento daqueles cristãos, como de todos os judeus quando iam ao templo. Ele diz assim: quando você vai ao templo, você tem que ir pronto para fazer duas coisas: ouvir e obedecer. Ou seja, você vai ao templo para ouvir a palavra de Deus, aquilo que a palavra vai ministrar ao teu coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, também não seja guloso para querer comer toda a palavra. Reparte com teu irmão, deixa um pouquinho para ele, não queira tudo para você. Mas quando você ouve a palavra e o Espírito Santo ministra ao teu coração, então ele diz assim: vá para ouvir e obedecer a Deus. Quando os cristãos se reuniam nas casas, que isso também acontecia, qual era o propósito da reunião das casas? Estreitar a comunhão, o relacionamento, aprender, conhecer mais um sobre o outro. Mas o grande foco desses irmãos era a adoração a Deus. Estar no templo, participar do culto, era participar do melhor momento, a adoração a Deus. Tudo o que eles faziam tinha só um propósito: adorar a Deus. Eu estava lutando aqui para não fazer esse paralelo, mas eu tenho que fazer um paralelo histórico. Porque nos dias de hoje, muitas vezes, as pessoas vão ao templo, mas não vão para adorar, não vão para prestar o culto,
mas elas vão no sentido de querer receber alguma coisa, de obter alguma vantagem. Mas a igreja cristã primitiva era diferente, eles se reuniam com esse propósito apenas. Não existia culto evangelístico na igreja primitiva. Existia culto de adoração. Hoje a gente faz diferente. A gente faz tudo pensando em atrair as pessoas para dentro da igreja, quando na verdade nós deveríamos fazer como a igreja primitiva, atrair as pessoas para Cristo. Então elas, como salmista, iriam sentir o desejo de estar no templo para adorar a Deus. Um exemplo de como eram as reuniões dos cristãos daquela época está em 1 Coríntios 14, 26. Quando Paulo diz assim: irmãos, quando vocês se reúnem na igreja, quando vocês estão juntos para prestar o culto, olha só o que acontece. Um irmão tem um hino para cantar. Eu hoje convidei o presbítero para começar o culto. Eu nem sabia que ele ia se aventurar a cantar o hino da harpa. Foi surpresa para mim, viu, presbítero? Mas olha o que Paulo está dizendo: quando vocês se reúnem no culto, um irmão, ele tem um hino para cantar, então ele canta. Outro irmão tem alguma coisa para ensinar. Geralmente nas nossas reuniões de oração, quando termina a oração, eu pergunto para as pessoas: alguém aqui recebeu alguma palavra da parte de Deus que você quer compartilhar conosco? Quem vem nas orações sabe disso. Porque é um momento de aprendizado. E muitas vezes, enquanto a pessoa está orando, Deus revela algo para ela, fala ao coração dela, alguma passagem bíblica, algum texto, que a pessoa precisa compartilhar com o seu irmão. Ele diz assim: outro recebe uma revelação de Deus. Irmãos, olha que coisa linda, a igreja está reunida, um cantou, um ensinou, o outro tem uma mensagem revelada de Deus, e aí ele fala, e outro tem uma mensagem em línguas estranhas. Bom, aí também já chegamos no extremo. Como está difícil ouvir alguém falar em línguas estranhas que venha de Deus nos cultos. E ainda tem outro que traz a interpretação desta mensagem. Quando é de Deus, tem interpretação. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Como resultado do modo de vida praticado pelos primeiros cristãos, então veio o crescimento, e aí eu chamo também a atenção da igreja para o seguinte: aqueles cristãos, eles não se preocupavam com o crescimento da igreja. Atente para isso, eles não se preocupavam com o crescimento da igreja. Não havia campanhas, não havia propagandas, não havia nada que eles fizessem com o sentido de querer provocar o crescimento da igreja. A única coisa que aqueles irmãos se preocupavam em fazer era seguir a doutrina dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos aprenderam com Jesus, eles também aprenderam e eles transmitiam para os outros. Mas ninguém ficava preocupado, desesperado em aumentar numericamente o número de membros da sua comunidade. A gente precisa fazer uma campanha de marketing para ver o que nós conseguimos para atrair mais pessoas. Aí alguém diz assim, já sei, pastor, pede para o pessoal do louvor para mudar o visual deles, para ficar mais estiloso e tal, que isso vai dar certo. Aí o outro fala assim, não, pastor, eu acho que o problema está na diaconia, porque aqueles irmãos que ficam lá embaixo, talvez se eles colocassem uma camiseta com o logo da igreja, show de bola. Aí o outro fala assim, não, eu acho que o problema não é esse, o problema são as luzes. Aqueles cristãos não tinham essa preocupação. Em nenhum momento você vê a igreja primitiva preocupada com isso. Eles não estavam abertos a fazer concessões para ter números. Eles apenas cumpriam a missão que Deus tinha dado para eles. Qual era a missão? Vocês vão, preguem o evangelho, fala do meu amor para as pessoas, ensinem as pessoas. E quando Paulo está escrevendo em 1 Coríntios 3,6, Paulo fala assim, irmãos, eu, Paulo, plantei, eu saí por aí pregando, falando, o povo ouviu, alguns se interessaram, foram, e aí o Apolo,
O professor Apolo ensinou eles. Mas vocês querem saber quem foi que deu o crescimento? Foi Deus. Queridos, quando nós congregamos e estamos juntos, como estavam aqueles irmãos, nós precisamos entender que existem coisas que não é você que vai fazer, mas é o próprio Deus, na medida que nós nos colocarmos no centro da vontade dEle. Naquele tempo, sabe o que fervia no coração dos crentes? Era a comunhão, era estar juntos. No início do culto aqui, um de nossos irmãos aqui disse em relação à virtualização dos cultos, mas eu confesso que eu não vejo problema na virtualização, porque aqueles que estão em casa também estão cultuando. Mas eu vejo problema no desvio do foco daqueles que deixam de congregar, daqueles que não entendem a importância de nós estarmos unidos. Se você não pode estar aqui, mas aonde você está neste momento, você está unido conosco. E se você entrar aqui, você vai ver que várias pessoas estão mandando mensagens: a paz do Senhor, igreja, ore por mim. Sabe o que isso também é comunhão? Nós precisamos disso, de comunhão, porque a comunhão, ela ardia no coração daqueles crentes. Mas mesmo com todo esse fervor que havia no coração deles, mesmo com esse crescimento que Deus estava trazendo à igreja, nós vamos voltar para Hebreus capítulo 10. Aquela igreja também tinha alguns problemas de dissidência. Algumas pessoas, diz aqui o escritor aos Hebreus, eles estavam abandonando. Eles estavam perdendo o costume, a prática de participar das reuniões. E qual é a recomendação dele para a igreja? Animemos uns aos outros. Procure ajudar o teu irmão. Ele diz no versículo anterior: pensemos nos outros a fim de ajudar eles a terem mais amor. Porque se eles tiverem amor no coração, amor a Deus, como teve o salmista, no Salmo 84, versículo 10, eles vão dizer assim: eu anelo, eu quero estar na casa do Senhor. Não existe nada mais importante do que dedicar 1h30, 2 horas do meu tempo, num dia de domingo, para prestar um culto ao Senhor. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Salmo 26, versículo 8. O salmista diz assim: eu amo a casa onde o Senhor vive. Quando Jesus entrou no templo, vocês conhecem a história que Jesus, ele ficou meio enravecido, né? Pegou o chicote, deu umas chibatadas em algumas pessoas e virou a mesa e tal. Qual foi a declaração de Jesus para aquelas pessoas? Ele cita o Salmo 69, versículo 9. Ele fala assim: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. E aí eu pergunto para você, eu estou terminando essa mensagem. O amor de Deus está ardendo dentro do teu coração como fogo pela casa de Deus. Vejam, queridos, que quando Jesus ele entra no templo e ele vê aquela situação, a lição que eu aprendo é que o templo não era um lugar constituído para atração, para lazer, para nada disso, mas a finalidade das pessoas estarem no templo era um só: comunhão cristã, adoração coletiva ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Eu te convido para se colocar em pé. Que o teu coração venha arder de amor pela casa de Deus. Pois é por isso que o salmista declara: é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer lugar. Se você ama estar na casa do Senhor, se você ama a comunhão com o teu irmão, com a tua irmã, se você ama este momento que nós dedicamos para adorar a Deus, eu te convido junto com o Ministério de Louvor para cantar uma canção ao Senhor.